Ela foi humilhada no funeral do próprio marido. Recebeu apenas um celeiro velho e risadas. Mas, ao limpar aquele lugar esquecido, ela encontrou algo escondido sob o chão. Algo que nunca deveria ser descoberto. E naquele momento, a vida dela e de todos ao redor mudou para sempre. Se você está vendo esta história, com certeza não é por acaso, e talvez você não me veja mais. Então, comente de qual cidade você me assiste e se inscreve no canal para me dar uma força. Tem coisa que a gente não conta para ninguém, não por vergonha. É que algumas histórias não cabem em palavra falada. Precisam de silêncio ao redor para poder ser ditas. E silêncio, aqui, eu tenho de sobra. Tenho tanto que às vezes parece peso físico, coisa que se carrega nas costas junto com o balde d'água e a enxada. Meu nome é Generosa. Nome que minha mãe me deu com esperança, disse ela, mas que a vida foi arranhando aos poucos até sobrar só a casca. Sou viúva há 3 anos. Tenho 58, mas o espelho me devolve um rosto que já passou dos 70 em sofrimento. Moro sozinha nessa fazenda pequena, no fundo de uma estrada de chão vermelho que some depois da ponte do Córrego Fundo. Uma ponte de madeira velha que range como gente com dor quando o caminhão passa. A fazenda tem nome de herança, Sítio Santo Onofre. Nunca soube direito quem foi esse santo, mas o povo por aqui diz que ele protegia os que estavam perdidos. Às vezes penso que ele falhou no meu caso. Outras vezes penso que não. Meu marido se chamava Benedito. Bené, eu chamava. Um homem de poucas falas e muitas mãos. Mãos grossas de trabalho. Mãos que consertavam cerca, que prendiam boi, que às vezes me seguravam pelo ombro sem dizer nada. E esse nada dizia mais do que qualquer discurso. Ele morreu de um troço no coração numa quinta-feira de agosto. Agosto do sertão é cruel, seco, branco de poeira, sem misericórdia. Ele foi de manhã cedo, ainda com o café quente na xícara, sentado na cadeira da varanda. Quando eu cheguei com o pão, ele já estava frio como a manhã. Enterrei ele. Chorei. Continuei. É isso que mulher da roça faz. Continua. Os filhos vieram de Imperatriz para enterrar o pai e foram embora no mesmo dia. Não perguntaram se eu precisava de ajuda. Não perguntaram se eu ia ficar bem. Minha enteada, Rosária, filha do primeiro casamento de Bené, só me olhou de lado na hora do velório, com aquele olhar que eu conhecia desde o começo. O olhar de quem acha que você ocupou um lugar que não era seu. Fiquei com a fazenda, com o gado pouco, com as galinhas, com o cachorro velho chamado Jesuíno, que dormia na porta do quarto e fungava a noite toda. Fiquei com os móveis que Bené escolheu, com o cheiro de cigarro barato que ainda estava na camisa dele, pendurada atrás da porta. Camisa que eu não lavei por 6 meses, não sei se por amor ou por fraqueza. A rotina virou âncora, acordar antes do sol. Tirar leite das 2 vacas, soltar o gado, verificar as cercas, voltar para o almoço, dormir tarde, acordar, repetir. Não é vida, é sobrevivência com ritmo. O que me salvava era o pôr do sol. Todo dia, quando o sol começava a descer do lado do Morro da Conceição, eu parava o que estava fazendo e ficava olhando. Tem uma cor que o céu fica aqui no Maranhão que não existe em outro lugar do mundo. Eu tenho certeza disso, embora nunca tenha saído daqui. Uma cor entre o laranja e o vermelho, com uma faixa roxa embaixo que parece pintura de criança descuidada, bonita exatamente porque não é perfeita. Nesses momentos, eu sentia que Bené ainda estava em algum lugar, olhando a mesma coisa de outro ângulo. Foi num desses entardeceres que tudo começou. Era uma segunda-feira de outubro. A chuva tinha prometido e não cumprido, como é costume na primeira quinzena do mês. O chão estava rachado de seca, vermelho escuro, e a poeira subia a cada passo que eu dava pelo pasto. Eu estava voltando do bebedouro, um tanque de alvenaria que Bené fez com as próprias mãos há 20 anos, quando Jesuíno parou. Jesuíno nunca parava assim.
Era cachorro velho, cansado, que mal levantava para latir. Mas ali ele parou, focinho apontado para o lado da cerca do fundo, aquela que divide o sítio da área de mata que a gente chama de baixão. Uma mata baixa e fechada que segue até o brejo do córrego. Ele não latiu, só ficou parado, o pelo do pescoço levantado. Segui o olhar dele. No meio da cerca, onde o arame farpado faz uma curva antes de entrar no capim alto, tinha alguma coisa pendurada. De longe, pareceu pano. Ou plástico de saco. Coisas aparecem em cerca de fazenda. O vento traz, passarinho leva, essas coisas. Mas quando me aproximei, vi que não era pano. Era um rosário. Um rosário velho, de madeira escura, com a cruz pequena e as contas gastas de tanto uso. Pendurado no arame com um nó que parecia feito por mão experiente. Não estava ali de manhã. Eu tinha passado por aquela cerca às 6 horas, logo depois de soltar o gado, e olhado direto para ela. Peguei o rosário. As contas eram pesadas para um objeto daquele tamanho. Madeira densa, talvez bálsamo, talvez louro. Cheirava a terra e a algo mais. Algo como incenso velho ou erva seca que eu não soube nomear. Olhei para a mata. Estava quieta, não tinha vento. Os pássaros tinham calado, até os cigarras tinham parado. E quem conhece o sertão sabe que cigarra não para. É bicho sem descanso. Ficou tudo em silêncio. E dentro desse silêncio, por um segundo, só um, eu senti que tinha alguém me olhando de dentro do baixão. Não vi nada, não ouvi nada. Foi só uma sensação, daquelas que a gente sente no pescoço antes de entender com a cabeça. Jesuíno resmungou baixinho e se virou, voltando para o rumo de casa. Fui atrás dele, com o rosário na mão. Naquela noite, coloquei o rosário na mesinha de cabeceira, do lado da fotografia de Bené. Tentei dormir. Jesuíno fungava. O vento, que voltou depois do silêncio, batia na janela de folha metálica com um barulho irregular, como alguém tentando entrar sem coragem de bater de vez. Fiquei olhando para o teto até quase meia-noite. Pensando, onde foi que esse rosário veio? E pensando também, mais baixo, num canto da mente que a gente não costuma visitar de noite. Quem estava no baixão me olhando? Na manhã seguinte, acordei com a boca seca e a cabeça pesada, daquele jeito que acontece quando o sono não descansou nada. Só ficou rolando por cima da preocupação, sem afundar nela. O rosário estava na mesinha onde eu tinha deixado. A luz do dia parecia menos misterioso. Parecia só velho. Eu mesma fiquei com vergonha da sensação da noite anterior, aquele frio no pescoço, aquela certeza de olhar no mato. Coisa de mulher sozinha que deixa a imaginação cavalgar sem rédea. Foi o que eu pensei enquanto esquentava o café. Mas Jesuíno não veio tomar o leite. Isso me preocupou mais do que qualquer rosário. Jesuíno era animal de rotina absoluta. Todo dia, quando eu tirava leite das vacas, ele aparecia do nada, sentava do meu lado e ficava esperando a cuia com o resto espumoso que eu separava para ele. Nunca faltou, nem nos dias que ele estava mancando da pata traseira, nem nos dias de chuva forte, nem nos dias que o sol racha o chão. Jesuíno aparecia. Naquele dia, não apareceu. Chamei 3 vezes. Andei pelo terreiro. Fui até a sombra do jatobá, onde ele costumava dormir de tarde. Nada. Só fui achar ele à tarde, quase perto das 4 horas, quando o sol já estava caindo, e eu já estava com o estômago apertado de preocupação. Ele estava encostado na cerca do baixão, sentado, imóvel, olhando para dentro da mata com aquela mesma postura da noite anterior, focinho levantado, pelo do pescoço eriçado, mas sem latir, como se estivesse esperando alguma coisa que ele sabia que vinha e que ele não sabia se devia receber ou fugir. Jesuíno, chamei com voz mais firme do que eu sentia por dentro. Ele virou o pescoço devagar, me olhou e depois voltou o focinho para o baixão. Me aproximei. Fiquei do lado dele, olhando para onde ele olhava. A mata ali era densa, de vegetação baixa e cipó entrelaçado, com uns angicos velhos que cresciam tortos de tanto lutar contra o vento seco. O chão do baixão era úmido mesmo na seca. Tinha um lençol d'água raso lá embaixo que nunca secava de vez.
e por isso o mato era mais verde, mais escuro, mais fechado do que o resto da fazenda. No início, não vi nada. Só ouvi um som baixo, quase imperceptível, como água correndo, mas o córrego ficava mais longe, do outro lado da mata, como vento passando por folha seca, mas o ar estava parado. Era um som entre os dois, uma vibração mais sentida no peito do que ouvida pelo ouvido. E então vi o caminho. Nunca tinha prestado atenção nisso antes, ou tinha prestado e esquecido, que também é possível. Mas ali, com o sol caindo de lado e iluminando o chão em ângulo raso, dava para ver claramente uma trilha, estreita, mal aberta, de chão batido por pisadas regulares. Não era picada de gado. Gado abre passagem diferente, mais larga, mais irregular. Era pisada de gente que usava aquele caminho com frequência. O coração deu um trancos. Bené nunca tinha me falado de caminho no Baixão. Em 22 anos de casados, nunca. O Baixão para mim sempre foi só aquele mato escuro que a gente não entrava porque não havia motivo para entrar. Sem pasto, sem água boa, sem nada que prestasse. Mas aquele caminho dizia outra coisa. Aquele caminho dizia que alguém entrava. Com regularidade, com propósito. Fui para casa buscar o terçado e a lanterna. Era pequena, de pilha, mas funcionava. Voltei à cerca. Abri o arame com cuidado, passei por baixo e entrei no Baixão. O ar mudou imediatamente. Era mais úmido, mais pesado. Cheirava a terra molhada, a folha apodrecida, a algo vegetal e antigo que eu não soube nomear. O barulho dos insetos que ficava lá fora, grilos, cigarras, o tico-tico chamando de longe, desapareceu. Lá dentro era outro silêncio, diferente do silêncio do pasto aberto, mais cheio, como se o mato estivesse prestando atenção. Segui a trilha. Ela serpenteava entre os angicos e os arbustos de vassourinha, descendo levemente em direção ao brejo. O chão ia ficando mais mole sob os pés. Eu sentia a lama cedendo um pouco a cada passo, grudando na bota de borracha. Em alguns trechos, as raízes cruzavam a trilha como dedos de madeira tentando segurar quem passava. Andei uns 200 metros, talvez 300, e então a mata abriu. Num claro pequeno, quase circular, com o chão coberto de samambaia baixa e capim-navalha nas bordas, havia uma construção. Parei. Fiquei parado um bom tempo só olhando, com o terçado na mão e o coração batendo na garganta. Era uma capelinha, pequena, menor que o quarto dos fundos da minha casa, feita de tijolo cru, sem reboco, com o telhado de telha colonial, onde crescia musgo verde escuro em toda a extensão. A porta era de madeira pesada, escurecida pelo tempo, com uma argola de ferro no lugar da maçaneta. Uma janela minúscula de cada lado, sem vidro, apenas um caixilho de madeira com as venezianas podres. Na frente da porta, no chão de terra batida, havia flores, flores frescas. Flores silvestres, manjericão bravo, lírio do campo, uma espécie que eu não reconheci de pétalas amarelas pequenas, arranjadas sem muita cerimônia, como quem deixa uma oferenda sem tempo de ser bonito, só com urgência de ser honesto. Aquelas flores não estavam ali há mais de um dia. Talvez menos. Alguém tinha estado ali recentemente. Alguém estava cuidando daquele lugar. Minha mão fechou com mais força no cabo do terçado. Me aproximei devagar. Cada passo meu fazia barulho na samambaia, um farfalhar seco que parecia alto demais naquele silêncio. Cheguei na porta, coloquei a mão na argola de ferro. Estava fria, apesar do calor do dia. Fria de um jeito que não era temperatura, era outra coisa, alguma coisa que eu não sei nomear até hoje. Empurrei. A porta abriu com um gemido longo de madeira que não abre faz tempo, mas abriu. Como se estivesse esperando. Dentro estava escuro e cheirava a vela. A cera queimada, aquele cheiro gorduroso e quente que fica no ar depois que a chama apaga. No centro do cômodo havia um altar improvisado, uma tábua larga apoiada em 2 tijolos, coberta com um pano branco amarelado. Em cima do pano, velas de diferentes tamanhos,
umas apagadas, outras com o pavio queimado até o fundo, outras quase inteiras. Um copo d'água, uma fotografia. Me aproximei da fotografia com a lanterna, e aí minhas pernas quase não me sustentaram. Na fotografia havia uma mulher, jovem, devia ter uns 20 e poucos anos na foto, cabelo escuro preso, sorriso contido, olhos que mesmo em preto e branco passavam uma expressão que eu só sei descrever como cansaço misturado com esperança. Ela estava em pé na frente de uma cerca, a mesma cerca de arame do baixão, eu teria jurado. E do lado dela, mais jovem, mais magro, mas inconfundível, era Bené. O mundo girou um pouco. Me sentei no chão porque as pernas não me obedeceram mais. Fiquei sentada na terra fria da capelinha com a foto na mão e a lanterna iluminando o rosto daquela mulher que eu nunca tinha visto, ao lado do homem com quem eu tinha dormido por 22 anos. Quanto tempo fiquei assim, não sei dizer. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido meia hora. O que me trouxe de volta foi um barulho lá fora, um farfalhar na samambaia. Passos. Alguém estava se aproximando da capelinha. Me levantei rápido, com o terçado na mão, e me posicionei do lado da porta aberta. Não para atacar, mas para não ser pega de surpresa. O coração estava tão alto que eu temia que a pessoa fosse ouvir antes de chegar. Os passos pararam do lado de fora. Um silêncio. Depois, uma voz, velha, de mulher, trêmula, mas não de medo. Trêmula de idade, de quem já tem os ossos cansados de carregar os anos. Eu sei que tem alguém aí dentro, disse a voz. Pode sair. Não tenho arma. Não tenho nem força para correr. Saí devagar pela porta. Na frente da capelinha, de pé na borda da samambaia, havia uma senhora. Devia ter mais de 70 anos, talvez 80. Pequena, dobrada levemente para frente, com um vestido de chita desbotado e um lenço amarrado na cabeça. Carregava um feixe de flores silvestres no braço, as mesmas flores que estavam no chão. Ela me viu e não se assustou. Me olhou com aqueles olhos fundos, escuros, que pareciam ter visto tudo que o mundo tem para mostrar e já não se espantavam com mais nada. Você é a generosa, disse ela. Não era pergunta. Sou. Respondi, com a voz que saiu menor do que eu queria. Ela balançou a cabeça devagar, colocou as flores no chão, do lado das outras. Ficou olhando para a porta da capelinha por um momento, como quem visita um túmulo e fica sem saber o que dizer. Depois me olhou de novo. Então é hora, disse ela. Hora de quê? Perguntei. Ela não respondeu de imediato. Olhou para o céu, que estava começando a ganhar as primeiras cores do entardecer acima da copa dos angicos. De você saber o que o Benedito não teve coragem de contar. O nome dela era Delmira. Delmira Conceição dos Santos. Moradora do povoado do Angico Torto. A uns 7 quilômetros dali, por estrada de chão. Lugar tão pequeno que nem no mapa do município aparecia. Só existia na memória dos que nasceram lá e na poeira das que as tropas levantavam quando passavam. Ela entrou na capelinha como quem entra num lugar sagrado, devagar, com cuidado onde pisava, com respeito no gesto. Acendeu uma vela com um fósforo que tirou do bolso do vestido. Sentou no único banquinho que havia ali, um toco de madeira encostado na parede, e cruzou as mãos no colo. Eu fiquei de pé, perto da porta. Não por desconfiança. Já não sentia mais perigo naquela mulher, se é que algum dia senti. Fiquei de pé porque meu corpo não sabia como sentar naquele momento. Estava rígido, em alerta, como bicho que fareja coisa nova e ainda não decidiu se foge ou fica. Senta, menina, ela disse sem me olhar. O que tenho para falar é comprido. Não precisa ficar aí como espantalho. Sentei no chão, de pernas cruzadas, feito criança. Ela aprovou com um movimento leve de cabeça. Por um tempo, ela só ficou olhando a vela. A chama era pequena, mas firme, e a luz dela fazia as sombras da capelinha moverem devagar nas paredes de tijolo, como se o lugar estivesse respirando. Essa menina na fotografia, começou ela, com a voz baixa e medida de quem escolhe cada palavra antes de soltar. Era minha filha.
Engoli em seco. Chamava Benedita, se continuou ela. Benedita Conceição. Ela nasceu aqui nessa terra, criou nessa terra, amou nessa terra. Pausa. E morreu nessa terra. O silêncio que veio depois dessa frase era diferente de todos os outros silêncios que eu tinha vivido naquele dia. Era um silêncio com peso de coisa enterrada fundo. Ela e seu Benedito, disse Delmira, e o nome do meu marido na boca dela soou íntimo, antigo, como o nome de alguém que ela conheceu antes de mim e depois de mim ao mesmo tempo. Se conheceram quando ele ainda era vaqueiro alugado. Ele tinha uns 25 anos. Ela tinha 18. Se gostaram daquele jeito que a gente se gosta quando é novo e não sabe ainda que o mundo é mais complicado do que parece. Ela parou. Olhou para a foto na tábua do altar. Ficaram juntos 3 anos. Noivaram. Ele prometeu casa, prometeu casamento, prometeu a vida inteira. Eu sentia cada palavra pousando em mim como pedra em água parada. Ondas abrindo, chegando nas bordas, sumindo. Depois o pai dele adoeceu lá no Piauí. Ele foi, ficou, mandou carta por uns meses. Depois as cartas foram rareando. Ela balançou a cabeça com uma lentidão que era pura tristeza. Depois pararam. E sua filha? Perguntei. A voz saiu rouca. Delmira me olhou. Minha filha esperou 4 anos. 4 anos, generosa. Esperou com a janela aberta e a lamparina acesa toda noite, feito aquelas mulheres antigas que a gente lê no livro de história, sem entender direito como é que uma pessoa aguenta isso. Ela respirou fundo pelo nariz. Depois adoeceu. Aqui. Tocou o peito com 2 dedos. Do peito, não do pulmão. Do coração, entende? Entendi. Entendi demais. Morreu com 26 anos. Delmira disse isso como quem diz uma sentença que já aceitou, mas que ainda dói de falar em voz alta. Eu fiz essa capelinha com as mãos, tijolo por tijolo, no lugar onde ela gostava de vir rezar. Ela dizia que nesse claro aqui o céu ficava mais perto. Um sorriso triste passou pelo rosto da velha. Não sei se era verdade, mas ela acreditava. Fiquei quieta por um bom tempo. Lá fora, um pássaro cantou uma vez e parou. O vento mexeu levemente nas folhas dos angicos. Bené sabia, eu disse. Não era pergunta. Sim, ele sabia que ela morreu. Sim, soube anos depois, por gente que passou por aqui e levou notícia. Delmira olhou para a chama da vela. E voltou. Isso me pegou de surpresa. Voltou? Uma vez? Só uma. Isso foi antes de conhecer você, me parece. Ele veio aqui no Angico Torto. Me procurou. Ficou na porta da minha casa com o chapéu na mão e o rosto de quem sabe que não tem palavras certas. Ela parou. E não tinha mesmo. O que ele disse? Delmira respirou fundo antes de responder. Disse que carregava aquilo. Que não tinha dia que não pensasse. Que tinha sido covarde. Que tinha deixado o medo de ser pobre. De não ter como sustentar, fazer escolha errada. Ela fechou os olhos por um instante. E me pediu licença para cuidar da capelinha dela. Disse que era a única coisa que podia fazer. O ar saiu de mim devagar, como de um balão furado. 22 anos de casados. 22 anos dormindo do lado desse homem, comendo na mesma mesa, dividindo o mesmo silêncio e o mesmo sol. E ele carregava aquilo. Carregava uma mulher morta no peito, uma promessa não cumprida, uma culpa que ele nunca soube como me contar, se é que tinha intenção de contar algum dia. A raiva veio primeiro, veio quente, subia pelo peito como brasa, mas logo atrás dela veio outra coisa, algo mais complicado, mais difícil de nomear. Compaixão, talvez, ou reconhecimento, porque eu conhecia aquele tipo de silêncio. O silêncio de quem carrega coisa pesada demais e não sabe como pedir ajuda para segurar. Por que a senhora veio agora? Perguntei. Por que depois que ele morreu? Delmira abriu os olhos e me olhou diretamente pela primeira vez desde que começou a falar. Tinha uma firmeza naquele olhar que me atravessou, porque enquanto ele era vivo, era segredo dele, não meu. Ela endireitou levemente as costas no toco de madeira. Mas ele morreu, e esse segredo não pode morrer junto. Não é justo com minha filha, não é justo com você. Com eu? Estranhei.
Você cuida dessa terra há anos sem saber o que ela guarda. Ela olhou para as paredes da capelinha. Essa capelinha fica no seu sítio, generosa. Sempre ficou. Você tem o direito de saber o que está aqui. Fiquei olhando para a foto de Benedita na tábua do altar. Aquele rosto jovem, aquele sorriso contido, aqueles olhos de quem esperou e esperou até não ter mais força de esperar. Ela era bonita, disse eu baixinho. Era, disse Delmira com uma voz que tinha orgulho e dor em partes iguais. Ficamos caladas por um tempo. A vela foi consumindo devagar. Lá fora, o entardecer estava chegando de vez. Eu sabia pela cor que entrava pela janelinha sem vidro, aquela faixa laranja baixa que antecede o roxo. Foi então que eu ouvi. Primeiro, achei que era o vento, mas o vento tem um ritmo e aquilo não tinha ritmo. Era irregular, era próximo, era do tipo de barulho que faz a nuca arrepiar antes de a cabeça processar. Era pisada, pisada apressada, vinda pela trilha. Mais de uma pessoa. Delmira me olhou. Vi que ela também tinha ouvido. E vi algo no rosto dela que não esperava ver. Medo. Não o medo abstrato de história assombrada. Medo real, de gente real se aproximando. Quem é? Sussurrei. Ela fechou os olhos brevemente, como se rezasse ou pensasse rápido. Os netos do Argemiro, disse ela baixo. Filho do antigo dono dessa terra antes do seu marido comprar. Eles já vieram me procurar 2 vezes esse mês, dizendo que essa área aqui é deles, que tem documento. Ela sacudiu a cabeça. Documento que eu nunca vi e duvido que exista. O que eles querem? Derrubarem isso aqui, disse ela simplesmente. Dizem que vão abrir roçado novo, mas eu sei o que é. É porque eu vivo aqui rezando, porque eu mantenho isso aceso, e isso incomoda quem quer que a memória morra. As pisadas paravam e avançavam, como gente que não conhece bem a trilha e vai tentando no escuro que começa a cair. Me levantei. Fiquei parada no meio da capelinha, o terçado na mão, o coração batendo num compasso que eu não controlava. Pensei em Bené. Pensei nele vindo aqui de chapéu na mão, pedindo licença à velha Delmira, carregando sua culpa de vaqueiro covarde que um dia foi. Pensei nele, abrindo essa trilha, mantendo esse lugar, cuidando de uma morta que não pôde cuidar quando era viva. E pensei, se ele fez isso, a menor coisa que eu posso fazer é não deixar apagarem. A senhora fica aqui, disse para Delmira. Menina, ela começou. Fica, repeti, firme. Eu conheço esse sítio melhor do que qualquer neto de Argemiro. Saí pela porta antes que ela pudesse responder. Lá fora, o céu estava num roxo profundo, aquela hora entre o dia e a noite, em que as coisas perdem o contorno e ficam só na silhueta. A samambaia do claro estava escura, as bordas mal visíveis. Na entrada do claro, onde a trilha abria, 3 vultos pararam quando me viram. 3 homens, jovens. O mais velho devia ter uns 30 anos. Um deles trazia uma lanterna de LED branca e dura, que me acertou em cheio no rosto quando apontou. Fechei os olhos por um instante. Quando abri, estavam me olhando com aquela expressão de quem não esperava encontrar ninguém. Boa noite, disse eu, com uma voz que saiu mais calma do que eu esperava. A senhora é quem? Perguntou o mais velho. Sou Generosa Aparecida da Silva, respondi. Viúva de Benedito Pereira da Silva. Dona do sítio Santo Onofre, que inclui essa área aqui onde vocês estão pisando sem convite. Silêncio. A gente só veio ver a situação, disse o mais velho, num tom que tentava ser razoável, mas trazia um miolo de ameaça. Já viram, disse eu. Agora podem ir embora. O mais novo dos 3 deu um passo à frente. Era alto, mais largo que os outros, com um jeito de quem usa o corpo como argumento. Olha, senhora, começou ele. Não. Eu dei um passo à frente também. Não recuei. Bah, vocês vão ouvir eu. Essa terra tem documento no cartório de Açailândia, com o nome do meu marido, e agora com o meu. Essa capelinha fica num terreno que é meu. A senhora que está aqui dentro tem minha licença para estar. Vocês não têm.
Segurei o terçado com as duas mãos, não ameaçando, só mostrando que ele existia. E podem voltar com advogado, com documento, com o que quiserem. Mas hoje à noite, nessa escuridão aqui, vocês vão sair do meu sítio. O mais velho ficou me olhando por um tempo que pareceu longo. Depois, sem dizer mais nada, virou e foi embora pela trilha. Os outros dois foram atrás, devagar, sem graça. Fiquei de pé no claro até o barulho das pisadas dele sumir completamente. Só aí as pernas começaram a tremer. Entrei de volta na capelinha. Delmira estava de pé, perto do altar, com a mão sobre a foto da filha. Quando me viu, seus olhos brilharam, não de lágrima, mas de alguma coisa mais firme que lágrima. Foram, disse eu. Ela assentiu com a cabeça devagar. Você é mais parecida com ele do que imagina, disse ela baixinho. Não soube se aquilo era elogio ou constatação. Guardei dentro de mim para pensar depois. Ficamos ali mais um pouco, as duas, no silêncio da capelinha, com a vela diminuindo e o cheiro de cera enchendo o ar pequeno. Lá fora, a noite fechou de vez e os grilos voltaram. Aquele barulho constante e antigo do sertão que preenche o escuro e de algum modo consola. Quando saímos, a lua já estava alta. Delmira foi pelo caminho que dava para o Angico Torto, uma trilha diferente, mais velha, que eu nem tinha notado. Se virou antes de entrar no mato. Você vai voltar aqui? Perguntou. Olhei para a capelinha por um instante, para o tijolo cru, para o musgo do telhado, para a porta pesada que Bené deve ter aberto centenas de vezes sem me contar. Vou, disse eu. Delmira acenou com a cabeça. E desapareceu na escuridão do mato como quem sempre pertenceu àquele lugar. Voltei para casa sozinha, pela trilha, com a lanterna pequena iluminando só um passo de cada vez. Jesuíno estava na porta me esperando. Me cheirou a mão, resmungou baixo e entrou junto comigo. Naquela noite não dormi, mas não foi de medo. Foi de coisa que fermenta dentro da gente quando a vida abre uma gaveta que a gente não sabia que existia. E dentro tem dor, mas tem também um fio de sentido que a gente passa a noite tentando segurar com os dois dedos para não perder. Eu tinha descoberto o segredo de Bené, mas sabia, com aquela clareza que vem da madrugada e da solidão, que ainda faltava alguma coisa, que aquela capelinha ainda não tinha me contado tudo. A chuva chegou 3 dias depois. Chegou do jeito que chuva de outubro chega no Maranhão, sem pedir licença, sem avisar direito. De manhã o céu estava branco, daquele branco leitoso que engana, porque parece só nublado, parece que vai passar. Ao meio-dia estava cinza, escuro, pesado, com aquele cheiro de terra molhada que chega antes da água, como se o chão já soubesse e fosse abrindo para receber. Às 2 horas da tarde o trovão bateu uma vez, forte, e aí abriu. Abriu de vez. Eu estava no curral quando começou. Fui correndo fechar o portão do pasto para o gado não sair assustado com o temporal. Escorreguei na lama vermelha, me levantei com a calça suja até o joelho, continuei. Quando terminei e cheguei na varanda, estava encharcada da cabeça ao pé, o cabelo colado no rosto, as botas pesando o dobro de lama. Me sentei na cadeira de palha onde Bené morreu. Não sentava ali desde que ele foi. Não por superstição, não sou muito de superstição, embora o sertão ensine a gente a respeitar o que não entende. Era outra coisa. Era que a cadeira tinha o formato dele impresso no assento de palha, um afundamento no centro que era exatamente do tamanho e jeito do corpo dele. E sentar ali era sentir essa ausência de um modo físico, concreto, que doía diferente de saudade comum. Mas naquele dia, sentei. A chuva caía grossa na telha da varanda, espalhava em cortina na beira do telhado, fazia o terreiro virar um lamaçal cor de ferrugem. Os galineiros pingavam. O angico do quintal sacudia os galhos como alguém que acorda num susto. Jesuíno estava deitado do meu lado, colado na minha perna, molhado e sem se importar. Fiquei olhando a chuva e pensando em Bené. Pensando no Bené que eu conheci, o homem quieto, de mãos grandes, que comprava cachaça, mas raramente bebia,
que cantava baixinho no chuveiro música que eu nunca identifiquei, que às vezes acordava de madrugada e ficava sentado na beira da cama, olhando o escuro, sem que eu soubesse o que ele via. Eu sempre pensei que era a natureza dele, aquele silêncio profundo. Achei que era tipo de homem, dos que sentem muito e falam pouco. Estava certa nisso, mas estava errada no motivo. Não era só temperamento, era peso. Era aquele nome, Benedita, que ele carregava como pedra no bolso da camisa, que ia a todo lugar com ele, que afundava devagar, mas nunca chegava ao fundo. Me perguntei se ele queria me contar. Me perguntei quantas vezes ele chegou perto, abriu a boca, achou que não tinha a palavra certa e desistiu. Me perguntei se o silêncio dele era proteção ou covardia. E logo percebi que essas duas coisas às vezes têm a mesma cara. Não senti raiva. Já tinha passado por ela nos 3 dias desde a capelinha. Raiva veio, fez a visitinha dela, me deixou sem dormir uma noite, me fez jogar uma xícara no chão, que se quebrou e me fez sentir pior, não melhor, como sempre acontece quando a gente quebra coisa. E aí foi embora deixando no lugar uma tristeza diferente, mais mansa, mais honesta, porque a verdade era o seguinte: Bené era um homem que errou, que foi covarde num momento importante, que deixou alguém esperando, que carregou a culpa disso sem saber se redimir direito. Mas era também o homem que voltou, que foi à porta de Delmira de chapéu na mão, sem ter o que dizer, e que passou o resto da vida cuidando em silêncio de uma memória que ele não merecia apagar. Eu não sabia o que fazer com tudo isso ainda, mas sabia que ia ter que fazer alguma coisa. A chuva estava no auge quando ouvi a motocicleta. Achei que tinha ouvido errado. Quem anda de moto em temporal desse? Mas o barulho era real, vindo da estrada de chão, se aproximando. Jesuíno levantou a cabeça. A moto parou no portão da frente. O motor apagou. Uma pessoa desceu, pequena, encurvada debaixo de um plástico preto que usava como capa de chuva improvisada, vinha atravessando o terreiro encharcado na direção da varanda. Quando chegou perto o suficiente, tirou o plástico da cabeça. Era uma moça. Devia ter uns 30 anos, talvez um pouco mais. Cabelo escuro, rosto comprido, os olhos... E aí meu coração deu um soluço. Os olhos eram escuros e fundos e tinham uma expressão que eu tinha visto antes, numa foto em preto e branco numa tábua de altar. Eram os olhos de Benedita. Ela estava ensopada, tirando e botando, com a água escorrendo pelo rosto. Me olhou com uma expressão que eu não soube ler direito. Não era hostilidade, não era medo. Era uma coisa mais complicada. Era a expressão de quem veio fazer algo difícil e está se segurando para não desistir no último segundo. A senhora é a generosa? Perguntou, com a voz um pouco alta por causa do barulho da chuva. Sou, disse eu. Pode subir. Ela subiu os 2 degraus da varanda. Jesuíno a cheirou e voltou a deitar, aprovado. Meu nome é Valdirene, disse ela. Valdirene Santos. Sou neta da Delmira. Fechei os olhos por um segundo. Claro. Senta, disse eu, me levantando. Vou buscar uma toalha. Trouxe toalha, trouxe café quente, trouxe um pedaço de bolo de milho que tinha feito de manhã. Ela aceitou tudo com aquele jeito contido de gente criada, para não pedir, mas que precisa muito do que está recebendo. Ficamos as 2 na varanda, com a chuva fazendo barulho de fundo, e ela foi me contando. Delmira tinha adoecido. Não era novidade. A velha tinha mais de 80 anos e o corpo estava avisando há tempos que não aguentava mais o mesmo ritmo. Mas nos últimos dias tinha piorado. Estava na cama. E Valdirene tinha vindo de São Luís, onde morava, onde trabalhava como auxiliar de enfermagem, para cuidar dela. Ela me contou que veio aqui te falar, disse Valdirene. Tinha um jeito direto de falar que eu gostei. Sem rodeio, sem enfeite, me contou tudo. A história da vovó Benedita, o seu marido, a capelinha. Eu não sabia de nada disso, disse eu. Eu sabia, ela respondeu. Cresci sabendo. Vovó Delmira não escondia. Dizia que memória de morto precisa de testemunha, senão morre 2 vezes.
Fiquei com essa frase um instante. Memória de morto precisa de testemunha. Tinha uma sabedoria nela que doía e confortava ao mesmo tempo. Por que você veio? Perguntei. Valdirene segurou a xícara com as duas mãos olhando para o café. Porque vovó Delmira quer uma coisa, disse ela devagar. E não sei se a senhora vai topar. Fala. Ela levantou os olhos. Ela quer que a capelinha continue. Que alguém cuide depois que ela não puder mais. Pausa. Ela quer que seja você. O barulho da chuva encheu o silêncio entre nós. Eu olhei para o terreiro alagado, para a lama vermelha que ia e vinha com a enxurrada, para a porteira de madeira que Bené tinha pintado de verde anos atrás e que estava descascando de novo, precisando de uma mão nova. Por que eu? Perguntei. Ela mal me conhece. Ela disse que te conhece o suficiente. Valdirene fez uma pausa. Disse que qualquer mulher que enfrenta 3 homens no escuro para proteger a memória de quem ela nem sabia que existia, essa mulher tem coração certo. Senti alguma coisa apertar no peito, não de tristeza, de outra coisa, de reconhecimento. Como quando a gente ouve uma verdade sobre si mesma que ainda não tinha formulado em palavras. Ela também mandou isso, disse Valdirene. Abriu a bolsa que trazia no ombro. Uma bolsa de couro simples, gasta nas bordas, e tirou um embrulho de pano. Me entregou. Abri devagar. Era um terço, diferente do que eu tinha achado na cerca. Esse era mais novo, as contas de madeira clara, a cruz com um acabamento caprichado que indicava presenteado, não comprado. Enrolado junto com ele havia um papel dobrado. Abri o papel. A letra era de mão tremida, de quem escreve com dificuldade, mas com determinação. Maiúsculas irregulares. O lápis às vezes mais forte, às vezes mais fraco, como a força que vai e volta. Generosa meu marido deixou aquele rosário na cerca para chamar atenção. Era o combinado que eu e ele tínhamos. Quando eu deixava rosário na cerca, era sinal que eu ia aparecer. Ele deixou o rosário depois de morrer, porque só Deus sabe como essas coisas funcionam. Você não precisa acreditar nisso, mas eu acredito. Cuida daquele lugar, não pelo Benedito, não por minha filha. Cuida por você, porque toda mulher precisa de um lugar no mundo que é só dela, onde ela vai quando precisa lembrar quem é. Delmira li 3 vezes. Na terceira vez, as letras foram ficando borradas. Percebi que estava chorando só quando a gota caiu no papel e abriu uma mancha redonda sobre o nome dela. Valdirene não disse nada. Ficou quieta do meu lado, bebendo o café, deixando que a chuva fizesse o barulho necessário para que o choro não precisasse ser silêncio. Fiquei assim um tempo. Deixei sair. Tem coisa que fica represada tanto tempo que quando encontra saída não pede licença. Sai com tudo, com os anos todos juntos, com o Bené morto na cadeira, com a camisa pendurada que eu não lavei, com o rosário na cerca, com a foto da moça de olhos fundos, com os homens na escuridão da trilha, com os 3 anos de solidão que eu tinha chamado de sobrevivência, porque não sabia outro nome. Quando passou, me limpei com as costas da mão. Respirei fundo. Você vai ficar no Angico Torto quanto tempo? Perguntei para Valdirene. Enquanto vovó precisar, pedi licença do serviço. Quando ela estiver melhor, disse eu, traz ela aqui, para tomar café. Quero conversar mais com ela. Valdirene me olhou com aqueles olhos que eram da avó e da bisavó ao mesmo tempo. Vou trazer, disse ela. A chuva foi amansando ao longo da tarde. Primeiro diminuiu o ritmo, depois virou garoa fina, depois parou de vez, e o sol apareceu tarde, quase no fim do dia, e fez o terreiro molhado brilhar com uma luz que parecia vir de dentro da terra, não de cima. Valdirene foi embora antes de escurecer, pela estrada de chão que já estava enlameada, mas dava passagem. Fiquei na varanda vendo a moto sumir na curva da estrada. Depois fui para o baixão. Entrei pela trilha com a lanterna, andei os 300 metros até o claro, e fiquei na porta da capelinha. Não entrei. Só fiquei ali de pé, olhando para o lugar no escuro que chegava.
Pensei em tudo que aquelas paredes de tijolo cru tinham guardado. A dor de Delmira construindo tijolo por tijolo. As rezas de Benedita que morreu nova demais. A culpa de Bené que voltou de chapéu na mão sem ter palavra certa. E agora eu, que não tinha pedido para fazer parte de nada disso, mas estava ali. A vida tem um jeito de nos colocar no meio das histórias dos outros sem perguntar se queremos. E às vezes, essa história que não era nossa acaba sendo a mais importante que vivemos. Coloquei a mão na porta da capelinha. A madeira estava úmida de chuva, fria sob os dedos, mas era uma frieza diferente daquela da argola de ferro na primeira vez. Não tinha mais aquela estranheza, aquela sensação de coisa fechada sobre si mesma. Era só madeira velha, molhada, esperando. Tá bom, Bené, disse eu em voz alta, pro nada, pro mato, pro céu, que estava ficando cheio de estrelas acima da copa dos angicos. Minha voz saiu firme, não tremia. Tá bom, eu fico com isso. O mato ficou quieto por um segundo. Depois um sapo cantou lá no brejo, depois outro. Depois os grilos voltaram todos juntos, como se tivessem estado esperando esse sinal para começar. Voltei para casa com a lanterna iluminando o caminho, um passo de cada vez, com o terço de Delmira no bolso do avental e uma clareza no peito que eu não sentia fazia tempo. Não era felicidade. Era mais sólido que felicidade. Era propósito. Delmira morreu numa sexta-feira de novembro. Valdirene me avisou de manhã cedo, batendo no portão antes do sol raiar direito, com o rosto de quem não dormiu e não chorou ainda. Aquele rosto de luto recente que ainda está processando o que aconteceu, que ainda não caiu de vez. Entrei no carro com ela sem perguntar nada, e fomos as duas pelo caminho de terra para o Angico Torto, com o vidro aberto e o vento frio da manhã entrando sem cerimônia. A velha tinha ido dormindo. Valdirene disse que ela jantou, rezou o terço, o mesmo de sempre, o de contas escuras que ficava pendurado na cabeceira, e deitou. De manhã, não acordou. O rosto estava tranquilo, disseram os que chegaram antes de mim. Mãos cruzadas sobre o peito, como se ela mesma tivesse se arrumado para ir. Eu acreditei. Era exatamente o tipo de morte que Delmira merecia, ordenada, sem alarde, nos próprios termos dela. O velório foi na casa pequena do Angico Torto, com umas 20 pessoas que apareceram de diferentes partes. Vizinhos antigos, parentes que eu não conhecia, uma mulher de idade que disse ter sido amiga de Benedita quando criança, e ficou a tarde toda sentada num canto, sem falar com ninguém, olhando o caixão com uma expressão que eu reconheci. Era a expressão de quem está fazendo as contas de quanto tempo passou e o que ficou pelo caminho. Fiquei até o fim. Ajudei onde pude. Carreguei coisa, servi café, lavei xícara. Na hora do enterro, no cemitério pequeno do povoado, um quadrado de terra cercado por muro de tijolo sem reboco, com cruzeiros de ferro enferrujados e umas poucas lápides de cimento, fiquei do lado de Valdirene e segurei a mão dela quando a cova fechou. Ela apertou a minha sem olhar, apertou com força e eu deixei ela apertar. No caminho de volta, já tarde, o sol estava naquele ponto baixo e vermelho que incendeia tudo. O capim, a poeira da estrada, as folhas dos cajueiros, os telhados de fibrocimento das casas. E eu fui dirigindo devagar, sem pressa, deixando a luz entrar pela janela no meu rosto. Pensei em Delmira. Pensei nos 80 e tantos anos dela carregando a filha dentro do peito. Pensei em como ela construiu a capelinha tijolo por tijolo com as próprias mãos, como foi ao baixão toda semana, durante décadas com flores frescas, como esperou o tempo certo para me procurar. Não antes que Bené morresse, porque antes era segredo dele. Tinha uma disciplina no amor dela que me deixava sem fôlego. Tinha uma paciência que eu nunca terei e que admiro demais para ter inveja. Os meses que vieram depois foram diferentes de qualquer coisa que eu tinha vivido até então. Não é que ficou fácil.
Fácil nunca foi palavra que combinou com esse sítio. O gado continuou precisando de cuidado, a cerca continuou arrebentando nos lugares errados, a bomba d'água continuou enguiçando nas piores horas. O sol do sertão continuou sendo inclemente. A solidão continuou chegando de noite, sentando na cama do lado, respirando no meu pescoço. Mas tinha uma diferença. Eu tinha a capelinha. Comecei a ir toda semana, às sextas, que era o dia que Delmira ia, e que eu mantive por respeito e por hábito que virou necessidade. Ia de manhã cedo, antes do sol esquentar de vez, com flores colhidas no quintal ou no mato da beira da estrada. Abria a porta de madeira, acendia uma vela, ficava ali um tempo. Às vezes rezava. Às vezes não rezava nada. Só ficava quieta, sentindo o cheiro de cera e de terra úmida, ouvindo os pássaros lá fora, deixando o silêncio fazer o trabalho que as palavras não sabem fazer. Fui melhorando o lugar aos poucos. Reboquei as paredes por dentro com a ajuda de um pedreiro do município. Um senhor de nome Aristides, que veio, fez o serviço, não perguntou nada, foi embora. Troquei as telhas mais quebradas. Fiz um banco de madeira melhor que o toco que estava lá. Coloquei um vaso de barro no altar. Mantive a foto de Benedita. É claro que mantive. Aquele rosto jovem, aquele sorriso contido, era parte do lugar. Era o motivo do lugar. Retirar a foto seria como apagar a história. E eu aprendi com Delmira que história de morto precisa de testemunha. Num sábado de dezembro, Valdirene voltou de São Luís para fechar as coisas da avó. Passamos uma tarde juntas na casa do Angico Torto separando pertences. Aquele trabalho delicado e pesado de mexer nas coisas de quem foi, decidir o que fica, o que vai, o que precisa de cuidado especial. Num caixote debaixo da cama de Delmira, entre lençóis dobrados e um terço velho e uma bíblia com as páginas amareladas, Valdirene encontrou um caderno. Um caderno de capa preta, desses escolares simples, com as folhas pautadas já amarelando nas bordas. Era o diário de Benedita. Ficamos as duas paradas, olhando para o caderno na mão de Valdirene, sem dizer nada por um tempo. "Você quer ler?" perguntou Valdirene com uma voz cuidadosa. Pensei. "Não", disse eu devagar. "Não agora. Talvez um dia." Olhei para o caderno. "Mas não vou jogar fora." Valdirene acenou com a cabeça. Entendeu, sem precisar de explicação, que é o tipo de entendimento que só vem de quem já perdeu alguém e sabe que tem certas gavetas que a gente abre quando está pronto, não quando os outros acham que deveria estar. Trouxe o caderno para casa. Está na gaveta da mesinha de cabeceira, do lado da fotografia de Bené, do lado do rosário de madeira escura que ainda não sei explicar de onde veio, mas que não me preocupo mais em explicar. Tem coisas que a gente aprende a carregar sem entender. Os netos do Argemiro voltaram. Voltaram em janeiro, dessa vez com um papel que diziam ser documento de posse de uma faixa de terra que incluía o baixão. Vieram de dia, de carro, com um homem de terno que se apresentou como advogado, mas que usava tênis de borracha branco com o terno, o que me fez desconfiar da seriedade da coisa. Recebi eles na varanda, sozinha, com calma. Ouvi o que tinham a dizer. Olhei o papel. Era uma escritura antiga, de 1978, de um terreno que tinha a descrição vaga demais para ser conclusiva sobre qual área exatamente cobria. Disse a eles que ia consultar meus documentos e dar uma resposta. Eles esperavam que eu ficasse acuada. Eu via isso na postura deles, na forma como o mais velho falava devagar, marcado, como se estivesse explicando coisas simples para a criança. "A senhora entende", disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos, "que faz mais sentido a gente resolver isso em acordo do que em cartório." "Entendo", disse eu, "mas prefiro o cartório." O sorriso sumiu. Foram embora. Voltaram mais 2 vezes nos meses seguintes, cada vez com um argumento diferente. Na segunda vez, trouxeram uma proposta de compra da área, um valor baixo de quem acha que está barganhando com desesperada. Na terceira vez, vieram só com silêncio ameaçador, que é a última arma de quem não tem argumento legal.
Eu tinha contratado uma advogada em Imperatriz, uma moça jovem, cabelo curto, jeito decidido, que olhou meus documentos e disse que a escritura deles não se sustentava, que minha posse era clara, contínua e documentada, que eu não tinha com que me preocupar se ficasse firme. Fiquei firme. Em março, eles pararam de aparecer. Não sei se desistiram de vez. Talvez não. Mas aprendi que certas batalhas não terminam com vitória declarada. Terminam com o outro lado percebendo que você não vai ceder e indo embora para procurar terreno mais mole em outro lugar. Esse sítio não é terreno mole. Nunca foi. Valdirene virou hábito. Vinha de São Luís uma vez por mês, às vezes mais. Ficava o fim de semana, dormia no quarto dos fundos, me ajudava com o que precisasse. Aprendeu a tirar leite, mal, com a vaca reclamando, e a consertar cerca, pior ainda, mas com vontade. Conversávamos muito, sobre Delmira, sobre Benedita, sobre Bené, sobre São Luís e sobre o sertão e sobre as diferenças que a gente carrega quando cresceu num lugar e foi morar em outro e não se encaixa direito em nenhum dos dois. Ela me contou da vida dela. O emprego no hospital, o apartamento pequeno, o namorado que foi embora porque não entendia a necessidade dela de voltar todo mês para um angico torto que não tinha nada, segundo ele. Tem tudo, disse eu quando ela contou isso. Ela me olhou. É, concordou ela baixinho. Tem tudo. Numa tarde de abril, estávamos sentadas na varanda quando ela me perguntou algo que eu não esperava. Como é que a senhora não ficou com raiva? Disse ela, do seu marido, por esconder tudo isso. Pensei na pergunta com cuidado. Merecia cuidado. Fiquei, disse eu no fim. Fiquei com raiva, sim. Fiquei uns dias com aquela raiva que queima. Olhei para o pasto, para o gado pastando longe. Mas raiva de quem, Valdirene? De um homem que já morreu, que não pode mais nem pedir desculpa. Sacudi a cabeça. Raiva de morto é das piores prisões que existe. Você fica com ela e ela não vai para lugar nenhum. Só fica dentro de você, ocupando espaço que podia ser de coisa melhor. Ela ficou quieta. Além disso, continuei, quanto mais eu penso, mais eu entendo que ele me amou do jeito que sabia, com as limitações que tinha, com o peso que carregava. Pausa. Não foi o amor perfeito. Mas homem perfeito eu nunca encontrei, e não sei se existe. O que eu encontrei foi um homem que errou, que não soube se redimir direito em vida, mas que passou 22 anos tentando ser melhor do que o dia que foi covarde. Valdirene olhou para o longe por um tempo. Vovó Delmira dizia uma coisa, disse ela devagar. Dizia que a gente não perdoa para liberar o outro. A gente perdoa para se libertar. Aquilo ficou no ar entre nós como fumaça de fogueira, visível, mas sem forma definida. Tua avó era sábia, disse eu. Era, ela concordou. E riu um pouco, um riso curto que tinha saudade dentro. Irritante de tão sábia. A gente nunca ganhava discussão com ela. Rimos as duas. E aquela risada na varanda no fim de tarde de abril, com o sol descendo atrás do Morro da Conceição e fazendo o céu ficar daquela cor que não existe em outro lugar do mundo, aquela risada foi uma das coisas mais simples e mais completas que eu senti em muito tempo. Hoje é um dia comum. Acordei antes do sol, tirei leite, soltei o gado, tomei café com beiju de tapioca que fiz ontem. Consertei um pedaço de arame na cerca do Pasto do Norte. Almocei arroz, feijão, abóbora refogada. Descansai um pouco, coisa que aprendi a fazer sem culpa depois dos 50, que antes eu achava fraqueza, e agora sei que é sabedoria. À tarde fui ao Baixão. A trilha está bem aberta agora, não só por mim, mas por Valdirene que passa quando vem. E às vezes por Aristides, o pedreiro que tem o hábito de aparecer sem avisar para ver se o reboco está segurando. A capelinha está de pé, firme, com as paredes brancas de cal e o telhado novo que parou de deixar a chuva entrar. Levei flores do quintal, uns ipês amarelos que caíram ontem com o vento e uma haste de helicônia vermelha
que está crescendo perto da torneira do quintal, sem que eu tenha plantado. Entrei, acendi a vela. Fiquei um tempo, olhei para a foto de Benedita, 26 anos. A vida toda ainda por acontecer, do ponto de vista dela. Uma promessa que ficou por cumprir, um homem que foi embora, uma mãe que construiu um lugar sagrado para não esquecer. Pensei no quanto aquela jovem da foto não sabia. Não sabia que a mãe dela ia sobreviver 80 anos por amor a ela. Não sabia que o homem que foi embora ia voltar de chapéu na mão. Não sabia que uma mulher que ela nunca conheceu ia sentar do lado do altar dela toda sexta-feira e acender uma vela. A vida é estranha assim. Tece fios que a gente não vê enquanto está dentro da trama. Fiquei um longo tempo em silêncio. Depois saí, fechei a porta com cuidado e fui andando de volta pela trilha. O sol estava baixo quando saí do baixão, e o capim do pasto estava dourado dessa luz de fim de tarde que faz tudo parecer pintado. Jesuíno estava me esperando na cerca. O animal velho, que devia ter morrido já segundo qualquer veterinário, mas que teima em continuar, que faz da teimosia em continuar uma filosofia de vida. Me acompanhou até a varanda. Sentei na cadeira de palha, a do Bené. Sento nela todo dia agora. Já não dói mais, ou dói de um jeito diferente, um jeito que não machuca, só lembra. O afundamento no centro do assento, que tem o formato dele, é parte da cadeira agora, parte da varanda, parte dessa paisagem que é minha. O sol foi descendo atrás do Morro da Conceição. A cor foi mudando. Do amarelo para o laranja, do laranja para o vermelho, do vermelho para o roxo profundo da borda do horizonte. Os pássaros foram se calando um a um, como músicos que guardam o instrumento no fim do concerto. Os grilos começaram do nada, como sempre, como se alguém tivesse dado uma ordem que só eles ouviram, e eu fiquei ali. Uma mulher de 58 anos, viúva, sozinha numa fazenda pequena, no fundo de uma estrada de chão vermelho no Maranhão, com um cachorro velho do lado, um sítio que dá trabalho, uma capelinha no baixão que cuido toda semana, um caderno que ainda não abri na gaveta da cabeceira. Sozinha, mas não vazia. Tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Levei tempo para aprender. Mais tempo do que deveria, provavelmente. Mas aprendi. A solidão que eu tinha antes era oca. Era aquele tipo que ressoa dentro porque não tem nada que a preencha. Nem presença, nem propósito, nem pertencimento. Era sobrevivência fingindo de vida. O que tenho agora é diferente. Tenho o sítio que é meu com a história que ele guarda. Tenho Valdirene que vem todo mês e aprende a tirar leite mau e me faz rir na varanda. Tenho Aristides que aparece sem avisar e conserta o que precisa ser consertado. Tenho a advogada jovem de cabelo curto que disse que minha posse é clara e que ficou firme comigo quando precisei ficar firme. Tenho a capelinha. Tenho o rosário na mesinha de cabeceira. Aquele de madeira escura e contas pesadas que apareceu na cerca naquela segunda-feira de outubro que eu ainda não sei explicar e que já não preciso. Tenho a foto de Bené e do lado dela, agora, uma cópia pequena que tirei da foto de Benedita. Pedi para Valdirene digitalizar e imprimir. Eles ficam os dois na mesinha, um do lado do outro, olhando o teto que eu olhei por tantas noites sem conseguir dormir. Penso às vezes, o que é que Bené queria dizer com tudo isso? Com a capelinha, com o segredo, com o rosário na cerca? Se foi ele, se foi acaso, se foi alguma outra coisa que não tenho o nome certo para chamar? Não sei. E cheguei num ponto em que não precisar saber não me angustia mais. Antes me angustiava essa necessidade de explicação, de causa e efeito, de começo, meio e fim ordenados. Mas o sertão ensina com o tempo que a maior parte das coisas importantes que acontecem na vida não tem explicação que caiba em palavra. Tem sentido. Isso tem. Mas sentido não é explicação. Sentido é o que fica depois que a história acabou e a gente ainda está de pé. O que ficou em mim foi isso. Uma mulher morreu nova, esperando por alguém que não voltou a tempo.
Uma mãe passou a vida inteira honrando essa memória, tijolo por tijolo, flor por flor, semana por semana. Um homem carregou a culpa até o fim e tentou, do jeito torto e insuficiente que pôde, fazer alguma coisa com ela. E eu, que não pedi para estar no meio de nada disso, acabei sendo a que ficou com as chaves de tudo, com a terra, com a capelinha, com a história, com a responsabilidade de manter aceso o que poderia ter apagado. Não sei se mereço isso, não sei se sou a pessoa certa, sei que sou a que está aqui e que às vezes é só isso que a vida pergunta da gente. Você está aqui? Você ficou? Fiquei, e vou ficando. O céu ficou roxo, depois azul escuro, depois preto cheio de estrelas. Jesuíno dormiu no meu pé. O vento trouxe um cheiro de mato molhado que significa chuva para amanhã. Antes de entrar, tirei o terço do bolso do avental. O de Delmira, de contas claras, o que Valdirene me trouxe naquela tarde de temporal. Segurei ele na mão um momento. As contas são lisas sob os dedos, leves, do tipo de objeto que foi feito com intenção de ser passado adiante. Entrei em casa, apaguei a luz da varanda, coloquei o terço na mesinha de cabeceira, olhei para as duas fotos. Boa noite, disse eu baixinho. Deitei, dormi. E se você é mulher que está lendo isso, você que conhece o peso de ficar, o custo de continuar, a solidão que não tem endereço certo, saiba que ficar não é fraqueza. Às vezes ficar é o ato mais corajoso que existe. E às vezes a história mais importante da sua vida começa exatamente no dia em que você pensa que não tem mais história nenhuma para contar.